Deus poderoso, Deus maravilhoso, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, por esse momento especial, assim permitido pelo Senhor de estarmos na tua casa mais uma vez, Pai, para te glorificar, bendizer o teu nome, te adorar, mas também para ouvir a tua palavra, que é alimento para as nossas vidas. Fala conosco, usa teu vaso, teu servo, que ele desapareça, o Senhor apareça e o teu nome seja engrandecido neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Vamos recebê-lo aplaudindo bem forte o nosso Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar aqui na presença dEle, na casa dEle, trazendo uma palavra de conforto, de esperança e de esclarecimento. Deus é maravilhoso e trouxe cada um de nós aqui na casa dEle para ouvir a palavra. E a vocês que estão pelas redes sociais também, Ele está convidando. Ouçam a palavra, prestem bem atenção para que a palavra chegue e penetre em vossos corações. Todos encontraram? Amém? Então vamos à palavra que nos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Podei vos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, esta é uma palavra que vem falar do maior dos apóstolos que já se ouviu falar. Saulo, que depois se transforma em Paulo. Mas antes de entrar na palavra, eu fiz um resuminho de quem era Saulo de Tarso. E eu quero dar um complemento sobre a vida deste homem, como era a vida deste homem antes da conversão. E ele era nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia. Ele nasceu no ano 5º da era cristã. A cidade de Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família romana, recebendo o nome de Saulo do hebreu, que significa desejado, e que mais tarde alterou para Paulo do latim, que significa pequeno, menor, isto depois da conversão e do batismo. Saulo passou os primeiros anos em meio a uma comunidade judaica e frequentou as escolas da sinagoga. Um antigo costume do povo judeu era ensinar a criança algum trabalho útil.
e Saulo tornou-se tecelão, um fabricante de tendas. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com uma religião e cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, governador da Palestina. Ele era membro de uma seita ortodoxa dos fariseus, como seu pai. Durante 5 anos foi discípulo de Gamaliel, rabino influente e de renome. Além da Bíblia, Saulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. No fim dos seus estudos, ele retorna a Tarso, alternando o seu trabalho na sinagoga e confeccionando tendas com o seu pai. Desde 26, Jesus anunciava o Evangelho. E entre 28 e 30, datam-se sua morte e ressurreição. Quando chegou a Jerusalém em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava que aquele era o Messias. Tornou-se aí um perseguidor da comunidade cristã e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. Vejam, meus irmãos, Saulo, preparado desde pequeno quanto às leis romanas, quanto a tudo como se vivia aquele reino romano. E quando ele trabalhava lá nas sinagogas, aprendendo a palavra nas sinagogas, eles deturpavam a palavra de Deus e faziam e que era uma seita dos fariseus, eles faziam que aquela palavra ficasse distorcida, e não era bem o Evangelho de Cristo. E quando Jesus vem ao mundo para mostrar o Evangelho de Jesus, para transformar o modo de viver, a qualidade de vida das pessoas, a união, o amor, a fraternidade, então ele é mandado como um soldado a extinguir esta chamada seita cristianismo. Isso ele fez com toda a autoridade, com todo o poder, como ele havia sido criado, como ele havia sido ensinado. E ele fazia com esmero, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus, em sua sabedoria e graça, ele provê que este homem venha a ser alguém que vai fazer algo grandioso para o cristianismo. E quando ele desce para Damasco, já com as cartas que ele tinha pego nas sinagogas, ele vem com toda a autoridade para prender a todos aqueles que estivessem professando o cristianismo. E ele vem com todo um aparato de homens para cumprir essas ordens. Mas vejam que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Um homem que tinha tudo e era
um perseguidor implacável dos cristãos. Quem queria dizer que esse homem se tornaria um grande propagador da palavra de Deus? E vejam, quando ele desce, está chegando perto de Damasco, uma luz resplandecente o derruba do cavalo. E ele, caindo do cavalo, ele ouve uma voz que ele chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele daí tem uma conversa com Jesus. E ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou aquele a quem tu persegues. E ainda continuando, tremendo e atônito, ele diz: que queres que eu faça? E aí Jesus diz, era para ele se levantar e ir para a cidade, e lá ele iria saber o que iria acontecer. Mas nesse instante, ele perde a visão. E ele fica 3 dias sem a visão, e não comeu e nem bebeu nesses 3 dias. E ele ficou em oração. Vejam, meus irmãos, a transformação daquele homem. E hoje, Jesus está aqui para transformar corações e mentes. Pessoas que talvez estejam em igrejas convencidas, porém não convertidas. Hoje ele está aqui para trazer a conversão. E a você, meu irmão, que está nos assistindo nas redes sociais, essa palavra é para você também. Ele veio para a conversão. E ele está aqui trazendo uma palavra que nos ensina que você pode ser a pior pessoa deste mundo, mas nas mãos de Jesus, Ele te transforma e faz de você alguém que venha a trazer a palavra dEle com autoridade e poder, e ser um grande vitorioso nesta vida. Se converter, Senhor, precisamos nos converter. Muitas vezes nos convencemos de tantas coisas, mas conversão é buscar mais e mais de Jesus. Buscar mais e mais através da palavra de Deus, que Jesus veio para nos mostrar um novo caminho. Veio nos mostrar um caminho diferente daquele que acontecia outrora e que muitas vezes hoje ainda acontece. Precisamos nós nos prepararmos, precisamos nós nos instruirmos na palavra de Deus, precisamos buscar mais de Jesus, porque fortalecidos em Jesus e na sua palavra, crendo, tendo fé nele, nós buscaremos as ovelhas perdidas que estão aí no mundo, estão aí carecendo talvez de uma palavra, de um abraço, de algo que está lhe faltando, que ninguém venha lhe entregar. E quando Jesus toca, Ele transforma, Ele converte, Ele faz com que a pessoa se transforme, mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes, veja o mundo de uma maneira diferente. E com Saulo aconteceu a mesma coisa.
Quem diria aquele homem mau, aquele perseguidor implacável, se tornar um dos maiores propagadores da palavra de Jesus? E depois que ele está lá em Damasco, durante esses 3 dias cego, Jesus prepara alguém para vir curar-lhe da cegueira. E ele chama em sonhos um discípulo chamado Ananias. E fala a Ananias que ele vá, e como nos diz na palavra, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Mas Ananias, em visão, ele ouve Jesus falar disso a ele. E quando ele fala de Saulo de Tarso, algo conhecido, alguém conhecido, temido pelos cristãos, ele indaga a Jesus dizendo: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. E mais ainda, e aqui tem poder dos principais das sinagogas para prender a todos os que o invocam e invocam o teu nome. Mas Jesus sempre tem uma palavra sábia, uma palavra que desarma qualquer um. E ele diz no versículo 15: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E mais, eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vejam, meus irmãos, Ananias, com medo de chegar até perto de Saulo, ele seria o que lhe restituiria a visão. E daí para frente, meus irmãos, ele passa o seu nome a ser chamado de Paulo, do latim, que significa pequeno, menor. E aí ele começa a evangelizar. E ele tem muitos lugares e viagens que ele faz propagando a palavra de Jesus. E em todos os locais por onde ele passava, ele fundava igrejas. E em viagens por diversos locais, ele deixava a sementinha de Cristo. Igrejas que depois, através de cartas, ele ficava sabendo e instruindo aqueles que ficaram por lá. É claro que houveram prisões, que houveram açoites, mas ele cumpriu bravamente o seu trabalho. E hoje ele está aqui, Jesus, para nos dizer que ele quer que cada um de nós façamos a nossa parte. E eu louvo pela vida de cada um de vocês que estão aqui na nave da igreja, buscando esse conhecimento, buscando um esclarecimento maior da palavra de Deus, porque somos nós que viraremos os discípulos de Jesus a propagar a palavra de Deus pelo mundo.
e buscar almas perdidas, que Jesus não quer que se percam. Somos nós, meus irmãos, que temos esta grande incumbência. E vendo tudo aquilo que Paulo fez pelo cristianismo, fundando igrejas, viajando pelos mais diversos locais, muitas vezes sendo bem recebido ou não, mas ele estava lá pregando a palavra de Deus. Muitas vezes sendo preso e açoitado, mas pregando a palavra de Deus. E depois de tudo isto, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e no versículo de número 7, no fim da jornada dele, ele nos diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vejam, meus irmãos, que depois de tudo aquilo que ele fez, e antes da sua morte, ele fala que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E depois disso, poucos dias depois, ele é decapitado. Mas ele deixou um grande legado para cada um de nós. E nesse grande legado, eu tenho aqui palavras que foram escritas por ele, palavras que estão no Evangelho de Cristo. E vejam que ele escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver, e são elas: 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão e Hebreus. E depois também os Atos dos Apóstolos também. Vejam, meus irmãos, que grande contribuição deixou esse que era um perseguidor do cristianismo. Quanta coisa ele nos deixou, quantos ensinamentos ficaram para que através dele nós aprendemos mais e mais e nos fortalecemos em Cristo, que é o único e verdadeiro caminho, e é o caminho que nos leva ao Pai, e não há outro caminho senão por ele. Eu quero ir o seu caminho, e você, meu irmão e minha irmã, você também quer o caminho ou não? É claro que pelo livre-arbítrio, cada um de nós irá decidir: vou ou não vou, sigo ou não sigo. Esta, meus irmãos, é a palavra que eu quero vos deixar, uma palavra de conversão, de aprendizado, de saber que esse homem tão temido virou um dos maiores discípulos de Jesus. Vamos ouvir enquanto eles